Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir? Tranquilo? Tá travando? Tá falhando a voz? Aqui tá de boa. Tá de boa. Tá de boa? Tá bom. Vai me avisando então. É, Vamos lá. Eu falei com vários amigos meus, vários, até quem não era amigo meu, fui indo atrás de quem fez a P3 de PSD1. E assim, as pessoas não lembram muito bem o que foi cobrado. E para a gente também, eu acredito que seria um pouco diferente, porque a gente não teve patologia com o Vitor, a gente só teve com a Fátima, e eu acho que a Fátima ainda não tá nem corrigindo as provas, eu acho que não foi ela que corrigiu nossas provas. Eles, tipo assim, eles não lembram muito bem. Eu consegui prova da DP, eu posso mandar para vocês, se vocês tiverem interesse. P1 e P2 que teve da DP, que é o Vitor que faz também, né, a parte de patologia. Então, quem tiver interesse, eu posso mandar para vocês. Só não falar que foi eu que mandei. Mas a prova em si, tinham pedido para eu conseguir a prova, só que ninguém tem essa prova. Inclusive, se alguém tiver, pediram para eu achar essa prova, né, da P3. Mas realmente ninguém tem. E os meus amigos, eu perguntei, sei lá, para mais de 10 pessoas assim que fizeram a DP e ninguém lembra exatamente o que foi cobrado. Ninguém lembra exatamente o que foi cobrado. É, Aí eu vou focar aqui no que o Vitor falou para focar, no que é mais importante. E o que ele não falou para focar, eu vou dar uma passada por desencargo de consciência, mas focar mesmo no mais importante. E aí começa com a inflamação aguda, que é, assim, uma coisa que eu acho quase certa de cair, porque a gente tem 1 milhão de aulas sobre inflamação aguda. Acho bem importante. Primeira coisa importante a saber é saber o que que é a inflamação aguda, né? O conceito de inflamação aguda, que é uma resposta dos tecidos vascularizados a infecções e tecidos lesados. Então, você vai recrutar células ali, né, de defesa, para locais que tá tendo a necessidade dessas células de defesa, né? A fim de eliminar agentes agressores. Então, o que que vai desencadear uma inflamação aguda? Pode ser uma infecção por bactéria, pode ser uma infecção por vírus, uma infecção por fungo, pode ser um corpo estranho, sei lá, um caco de vidro. Tudo isso vai desencadear uma inflamação aguda, que você vai acumular ali. é, Células do sistema imune, que tem o objetivo de recuperar esse tecido lesado e expulsar esse agente agressor. Basicamente é isso. Ó, desencadear a resposta imune específica pode desencadear lesão tecidual e causar inflamação, ativar células e causar inflamação e estar associada à resposta inflamatória. Então, a inflamação aguda é isso. Você vai reunir ali células especializadas ali do sistema imune, que tem o objetivo de recuperar o tecido lesado e expulsar o agente agressor, que aí vai ser tudo aqui, ó. Fungo, radiação, veneno, parasita, corpo estranho, fármacos, queimadura, tudo isso pode causar, né, desencadear uma inflamação aguda. É, e aqui fala exatamente isso. Qual é o objetivo da inflamação? Ela tem o objetivo de reestruturar o tecido e não só eliminar o agente agredido. Então, o objetivo da inflamação é eliminar o agente agredido, mas também reestruturar aquele tecido que foi lesado. Gente, tá louco. E aí, como que o nosso corpo ele vai controlar uma inflamação? Como que ela é controlada? E no sentido de como que as células imunes são recrutadas, como que uma inflamação para, como é que a gente controla? Assim, é muito estranho você que você tem. Deixa eu só ver aqui. É muito estranho, sim, você pensa que você tem.
que você tem células sendo recrutadas, mas e aí? Tipo, como é que acontece? Uma bactéria invade e aí, do nada, as células do sistema imune são recrutadas? Isso tudo é controlado por mediadores químicos. É assim, as palavrinhas-chaves, mediadores químicos. Então, você vai fazer alterações através de mediadores químicos. Então, como que você recruta as células do tecido imune? Através de mediadores químicos. Como que você chama determinadas células? Através de mediadores químicos. E aí, como que você acaba com a inflamação? Tipo, ok, resolvido. Qual o objetivo da inflamação? Reestruturar o tecido e eliminar o agente agressor. Quando isso foi feito, quando está tudo resolvido, como é que você acaba com a inflamação? Porque ela não pode continuar ali. Uma inflamação em excesso é prejudicial, né, para o corpo. E aí, como que você acaba com essa inflamação? Alterando os mediadores químicos, diminuindo os mediadores químicos. Então, a gente faz esse controle da inflamação através desses mediadores químicos. Aqui tem até um slide, né, que você tem aqui. Em algum momento você tem a balança pesando mais para a inflamação, que é quando você objetiva ali recuperar aquele tecido, eliminar aquele agente, e aí você vai ter muitos mediadores químicos sendo eliminados. Sendo eliminados não, né? Sendo produzidos. Só que aí vai ter, em determinado momento, você precisa acabar com a inflamação. Porque quando a inflamação ela já fez o objetivo dela e você quer acabar com ela, o que você faz? Você cessa a ação dos mediadores químicos, para de produzir mediador químico. Então, é através desses mediadores químicos que a gente organiza mesmo a inflamação. Então, ok, falamos do o que é a inflamação aguda, né? É aquela inflamação que tem o objetivo eliminar o agente agressor, recuperar o tecido lesado, e falamos ali que ela é controlada através de mediadores químicos, que daqui a pouco a gente vai ver também quais são esses mediadores. Agora a gente vai para uma parte que eu acho muito importante, assim, de verdade. Para mim, não tem como fazer a prova sem saber isso aqui. Isso é muito, muito, muito importante. Então, se alguém está anotando, se alguém não sei, bota uma estrelinha, porque eu acho muito importante saber os sinais cardinais. O que são os sinais cardinais? São os sinais da inflamação. Você tem tanto manifestações locais quanto manifestações sistêmicas. Então, quais são as manifestações locais? Dor, hiperemia, que é a vermelhidão, né? Hipetermia, que é o calor, né? O aumento da temperatura, edema e perda de função, sendo esses 4 primeiros necessários e a perda de função ela não é obrigatória, você pode ter a perda de função. Então, tem que ir sabendo essas 5 manifestações locais: dor, hiperemia, hipetermia, edema e perda de função. E você, além disso, você precisa saber o porquê que acontece cada um. Então, por que você tem dor? Qual a importância da dor no local que está acontecendo a inflamação? É um alarme, né? Uma sinalização. Tanto que, por exemplo, isso não precisa saber, estou dando só um exemplo para ilustrar. A diabetes, você pode acabar desenvolvendo uma neurodiabetes. Você pode ter uma complicação que aí, principalmente nos membros distais, você perde a sensibilidade. E aí, por exemplo, eu já vi uma paciente na posse que ela estava com o pé assim, necrosando mesmo. Por quê? Porque ela não sente dor ali. Ela perdeu a sensibilidade do pé. Então, assim, não foi nem que a neurodiabetes fez aquele machucado. É que ela perde a sensibilidade, não sente dor, pisa, sei lá, em alguma coisa, um caco de vidro, não sente dor, nem percebe,
e aquilo desenvolve necrose. Então, assim, só para ilustrar a importância da dor na inflamação. Por que ela é importante? Porque é um alarme, é uma sinalização, é uma localização da onde está ocorrendo a inflamação. Agora, por que ocorre tanto a hiperemia, que eu falei que é vermelhidão, e a hipertermia? Por que ocorre isso? Porque durante a inflamação aguda, a gente tem a vasodilatação. Então, a gente tem a vasodilatação. E aí, por que o vaso dilata? Ele dilata para que as células que são necessárias, que eu falei que é a inflamação aguda, você vai recrutar células do sistema imune para eliminar aquele agente. Então, você vasodilata aquela região, conseguir caminhar mais células por aí. Só que quando você vasodilata, você fica vermelho, né? Você tem essa vermelhidão e fica mais quente, traz mais calor. Então é por isso que você tem hiperemia e hipertermia. Eles gostam muito disso também. Eles gostam de perguntar por que você tem a hiperemia? Por que você tem a hiperemia? Porque você tem porque você tem uma vasodilatação local e essa vasodilatação faz com que fique vermelho e faz com que tenha calor, além do edema, né? Deixa eu ver se aqui eu vou falar do edema. Além do edema. E aí, é muito importante saber, essa parte caiu para mim na minha discursiva. Eu não sei se caiu para vocês na P1. Se não caiu, é provável que caia para vocês, ainda mais o que o Vitor falou aqui. É provável que caia agora na P3, que o que causa, né, o edema inflamatório? Vai ser ali a pressão hidrostática que vai aumentar, né? E com isso, a saída de líquido vai aumentar. E a gente vai chamar essa saída de líquido de exudato. O que caiu para mim? Caiu a diferença de exudato. Deixa eu ver onde é que tá essa parte. Caiu a diferença de exudato e transudato para mim. Então, quando a gente está falando de uma inflamação aguda, a gente está falando de exudato. Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber. Então, quais são ali os 5 pilares? Quais são as cinco manifestações locais da inflamação aguda? Tem que ir para a prova sabendo isso. Dor, hiperemia, hipertermia, edema e pode ter perda de função. O edema, ele é exudato, não é transudato. Segunda coisa que tem que saber. E vamos aprender a diferenciar exudato de transudato. Ambos são extravasamento de líquido do meio intravascular para o meio extravascular. No exudato, você tem extravasamento de líquido e de proteínas de alto peso molecular. Então, tanto líquido quanto proteínas de alto peso molecular estão saindo do vaso e indo para o meio de fora do vaso. Aqui no transudato só tem extravasamento de líquido. Então, aqui é extravasamento de líquido e de proteína de alto peso molecular, e aqui é só extravasamento de líquido. O exudato, ele é formado na inflamação, o transudato não, ele não é formado na inflamação. O transudato ele é formado quando você tem a diminuição da pressão osmótica. Então, o transudato ele não é um edema não inflamatório. Você não tem aqui a ação de um mediador químico para ocorrer o transudato, diferentemente do exudato, que é um edema inflamatório. Aqui, você, além de ter o aumento da pressão hidrostática, você tem o aumento da permeabilidade vascular. O transudato não. Então, se quiser, eu posso até escrever para vocês direitinho o que eu respondi na minha prova. Mas eu falei basicamente isso. O exudato, ele tem o extravasamento, além de líquido,
de proteínas de alto peso molecular, enquanto o transudato apenas líquido. O exudato, ele forma um edema inflamatório, enquanto o transudato ele é não inflamatório. O exudato tem ali a ação de mediadores químicos que aumentam a permeabilidade vascular, acaba aumentando a pressão hidrostática, enquanto o transudato só aumenta a pressão hidrostática. Então, eu posso escrever isso para vocês, como eu escrevi mais ou menos na minha prova, que ela deu certo. E eu acho uma questão bem provável de cair, que é a diferença desses dois. Então, aqui a gente fala das manifestações locais, então eu falei da importância da dor, falei ali da importância da dor ali, que é um alarme, uma sinalização, a perda de função também, né? É uma forma de proteção. Se aquele local que está inflamado ele perde a função, não necessariamente toda inflamação tem perda de função, mas se aquele local que está inflamado perde a função, é uma forma de proteger, né? De prevenção. A hiperemia e a hipertermia, elas acontecem por quê? Porque você tem ali mediadores químicos que fazem a vasodilatação, a gente vai dar nomes a esses mediadores químicos, mas a gente vai ter mediadores químicos que fazem vasodilatação, então você fica vermelho, fica com a vermelhidão, fica mais calor, e o edema, eu falei para vocês, que é o exudato. Então, qual é a característica do exudato? Você tem o aumento da permeabilidade vascular, você tem o aumento da pressão hidrostática, não sai só líquido, além do líquido, sai proteínas de alto peso molecular. Tudo isso são características do exudato que forma o edema inflamatório. E algumas manifestações sistêmicas, não tem que saber todas. Eu fui para a prova sabendo as que para mim são mais intuitivas. Por exemplo, febre. Não é, a gente sabe que inflamação causa febre. Pensa lá, sei lá, quando uma pessoa tem pielonefrite, sei lá, ou pedra no rim. A pessoa, além daquela dor, né, que bem característica, aquela dor nas costas, ela vai ter, ela vai ter febre. Astenia também é tranquilo de lembrar, anorexia, mialgia. Aí, assim, vocês pegam, eu pegaria umas três características que são mais fáceis de lembrar para gravar. Eu acho que febre é super tranquilo de gravar, é super intuitivo, né? Tipo, inflamação, manifestação sistêmica, febre. Astenia também, né? Astenia é aquela falta de energia, fraqueza, para quem não sabe. A anorexia, ali, a perda de peso, a mialgia. Então, pega três manifestações sistêmicas e lembra. Essas aqui tem que lembrar. E tem que lembrar a relação delas. Saiba que, por que que a gente tem dor, né? Porque no sentido assim, o que que faz a gente ter dor? Mediadores químicos álgicos. Aqui, hiperemia e hipertermia são mediadores químicos que causam a vasodilatação. Ainda não demos nomes a eles, mas o edema também, mediadores químicos que vão aumentar a permeabilidade ali do vaso. Tudo isso. Esses aqui é uma aposta, cair alguma coisa deles. E eu iria sabendo três manifestações sistêmicas ali. A febre, a astenia, perda de peso, acho que são as mais tranquilas de lembrar. Isso tudo aqui eu falei para vocês, ó. A importância da perda de função é um alerta, é uma proteção. O que causa a hiperemia e a hipertermia? A vasodilatação, né? Então, você vai ter mediadores químicos que vão influenciar essa vasodilatação. Espera aí, que o meu iPad carregou. Aí, acho que eu vou conectar nele rapidinho, que eu acho que fica melhor.
Só enviar aqui, né? Prontinho, gente. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. Porque pelo iPad fica melhor a gravação. Então, assim, essa parte acho super, mega, hiper importante. E entender que mediadores álgicos vão causar dor. Entender a importância da dor. Mediadores vasodilatadores vão causar a hiperemia e a hipertermia, né? O edema também, mediadores que vão aumentar ali a permeabilidade vascular, né? E pode ter a perda de função. E lembrar ali umas 3 manifestações sistêmicas. Saber a diferença de exudato e transudato. Me lembrem, quando acabar a aula, me lembrem lá no grupo para eu mandar para vocês como mais ou menos eu me lembro de ter respondido essa questão da diferença. Ele falou inflamação aguda no geral, né? Tipo assim, tudo de inflamação aguda. Não foi nada específico. Né? Questão aí caiu na P1. Questão de exudato e transdato. Caiu para vocês também? Caiu na minha P1 também. Pedindo para diferenciar. Aí, eventos celulares na inflamação aguda. Essa parte, ela não costuma cair tanto. Eu vou ser um pouquinho mais rápida nela. Ela não é a parte que eles mais focam, assim. Então, aqui a gente fala de eventos celulares, né? E para que as células elas vão sair do vaso sanguíneo, né? Por que essas células vão sair do vaso sanguíneo? Não são qualquer células, né? Vão ser ali as células leucocitárias, que elas vão sair do vaso sanguíneo a fim de, vamos pensar, qual a função da inflamação aguda? Ela tem a função de eliminar o agente agressor e recuperar tecido. Então, as células leucocitárias, elas vão sair do vaso sanguíneo a fim ali de fagocitar o agente etiológico, né? Que é potencialmente patogênico ali, né? Além de ter ali uma atividade microbicida, né? Para matar ali o micróbio. E aí, além disso, ela remove ali o tecido necrótico e restabelece a integridade do tecido. Então, as células elas saem dos vasos sanguíneos justamente para fazer o que objetiva a inflamação aguda. E como que essas células vão sair dos vasos sanguíneos? Pela exudação, pelo exudato, né? A gente viu que não sai só água, saem também células, saem também proteínas de alto peso molecular. A gente viu que é uma característica do exudato. E que ela dividiu, né, em etapas esse processo da saída das células do vaso sanguíneo. Eu não me lembro, não me recordo mesmo de cair, assim, essas etapas exatamente. Mas eu vou dar uma passada. A primeira é a marginação leucocitária. Então, os leucócitos eles vão ficar ali na periferia, né? Vão ficar ali juntinhos da parede do vaso.
E aí o fluxo sanguíneo vai acabar ficando lento, né? Então, exatamente nessa imagem, né? Essas bolinhas são os leucócitos, e aí, nessa etapa, na marginação leucocitária, eles vão ficar ali pertinho da parede endotelial. Depois, a gente tem a rolagem, que pode ser chamada de adesão fraca, que é quando elas se aderem através de proteínas de adesão, que é, por exemplo, a selectina, elas vão se ligar a proteínas ciaulios, não sei. Assim, nunca foi importante esses nomes, eu realmente não me lembro de nenhuma questão que fale desses nomes. Mas por desencargo, tá aqui. Então, primeiro você tem a marginação leucocitária, que os leucócitos vão ali ficar encostados ali na parede, e aí você tem a adesão fraca, né? Que é o início da adesão, quando ela começa a se aderir ali à parede. Aí você tem ali a selectina, né? Através da selectina ela vai se aderindo até ter a adesão firme, que aí ela já expressa uma proteína que é LFA, que faz essa adesão firme. Essa é LFA que faz essa adesão firme. E por último não, né? Que ainda tem a saída, mas tem a transmigração, que é quando ela sai quando ela sai do vaso. Ela vai emitir ali um pseudópodo. Pseudópodo é como se fosse uma perninha ali da célula. Ela vai emitir um pseudópodo, vai se contraindo ali e vai fazer a diapedese, né? E aí ela passa ali pela junção endotelial. Então, aqui basicamente são as etapas da saída da célula do vaso sanguíneo. Aqui eles chamam de marginação leucocitária, que é quando a primeira etapa, quando os leucócitos ficam ali mais encostados, né? Ficam na periferia, ficam juntos da parede do vaso. Tem a rolagem, que a gente chama de adesão fraca, que ela começa a se aderir ali à parede do endotélio. Aí eu falei dessas proteínas, não sei se é tão relevante assim gravar o nome delas, a selectina, na adesão firme, agora a gente já tem acho que eu não preciso nem falar, né? Que já tem uma adesão mais firme, que aí usa a proteína LFA, que é uma proteína de adesão, e a transmigração, que é quando você tem a saída ali, começa a ter a saída da célula, que ela emite ali um pseudópodo, fica se contraindo ali e consegue sair fazendo diapedese, que ela passa pela função endotelial. Ela passa entre duas células ali da parede endotelial. E por último tem a saída de fato, né, do meio intravascular, que é quando ela passa pela membrana basal. E aí nesse caso, a enzima que faz isso é a colagenase. Mas eu realmente não sei, me falem se isso caiu para vocês na P1, eu realmente não me lembro de ser importante o nome dessas enzimas que fazem parte desse processo. Aí aqui uma coisa importante, que as pessoas costumam ficar até curiosas. Como que, por exemplo, o nosso corpo sabe aonde está a inflamação? Tipo, como é que as células vão para, sei lá, você arranhou ali o dedo. Como é que as células leucocitárias sabem que aquela inflamação está ocorrendo ali no dedo? É porque é por meio da quimiotaxia. Eu não sei se vocês lembram, essa palavra não deve ser estranha para vocês. A gente, inclusive, já viu essa palavra lá em embriologia. O que é a quimiotaxia? Quimiotaxia é quando você elimina ali, né, produz substâncias que podem ser exógenas ou endógenas, né? Nesse caso, exógenas seria a bactéria produz a substância, ou endógenas, o próprio corpo, né, um mediador químico, uma citocina, vai produzir ali uma substância química que vai chamar essa célula. Então, é realmente uma substância química que chama, sabe? Eu falei que a gente viu isso em embriologia, porque a gente vê isso na parte do espermatozoide. Como é que o espermatozoide sabe que ovulou?
no lado direito ou esquerdo? Porque tem essa quimiotaxia, libera ali substâncias para chamar o espermatozoide para o lado certo ali do útero. Então, assim, só um exemplo. Mas é através da quimiotaxia que essas células leucocitárias, né, que precisam ir para o local da inflamação, sabem aonde é esse local da inflamação, através dessa quimiotaxia. E aqui também tem as etapas da fagocitose, que eu também não me recordo muito de cair muito isso. Eu realmente acho que o mais importante aqui na inflamação aguda, por enquanto, é saber aqueles cinco... O que acontece na inflamação, né, aguda, aquelas 5 coisinhas, a dor, rubor, hipertermia, perda de função, edema, é saber isso. E a diferença de exudato para transudato também. Aí aqui, etapas da fagocitose, aqui você tem o contato e o reconhecimento, né? E aí você entra em contato ali, as proteínas, que a gente chama de opsoninas, elas entram em contato com a substância para conseguir reconhecer elas, né? Saber que elas têm que ser fagocitadas. Eu vou parar de compartilhar aqui, que eu estou compartilhando aqui também, né? Tem a ingestão e formação do fagossoma, né? Que ela emite o pseudópodo. Eu falei que o pseudópodo é essa perninha aqui, né? E aí a ingestão por formação do fagossoma, você emite o pseudópodo e internaliza essa bactéria. Pode ser uma bactéria, pode ser alguma outra coisa, né? Que faça fagocitose. Você forma o fagolisosoma, que além você tem esse fagócito, e ele vai ter ali lisossoma, que vai ser realmente que vai digerir ali aquela bactéria, aquele meio. E faz a digestão. Eu realmente não acho que isso é tão importante. Então, por enquanto, de importância que eu acho transudato, exudato, e isso aqui é mega importante. E agora a gente vai entrar na parte dos mediadores químicos. Que, assim, eu acho a parte mais chatinha, assim. Porque, infelizmente, é gravar. Porque eu lembro, por exemplo, que quando a Fátima fez a nossa prova, tinham muitos nomes de mediadores químicos. E a gente perguntou quais que seriam mais importantes. Porque, realmente, não tem como saber tudo de tudo. E ela falou que todos são importantes. Que não tinha como falar qual que era importante. Mas eu vou falar aqui os que eu considero mais importantes, os que costumam cair, os que caíram para mim. Vou dar algumas dicas, assim, de mediadores químicos. Então, eu já falei para vocês de mediadores químicos. Eu falei que eles que vão regular ali a inflamação. Então, você vai iniciar uma inflamação porque você vai começar a liberar mediadores químicos. Esses mediadores químicos você vai ter mediadores químicos álgicos. O que significa? Mediadores químicos que vão causar dor. Você vai ter mediadores químicos vasodilatadores. O que significa? Que eles vão causar ali a hipertermia e a hiperemia. E aí, quando você cessa esses mediadores químicos, acaba com esses mediadores químicos, você acaba com a inflamação aguda. Então, qual é a função desses mediadores químicos? Né? O que são esses mediadores químicos? Eles são substâncias que eles iniciam e regulam as ações inflamatórias. Então, ela é produzida ou liberada pelo estímulo inflamatório, só que elas não são substâncias necessariamente que ocorrem por causa da inflamação. Né? São substâncias que já existem, só que na inflamação elas são liberadas. E aí a gente começa a divisão assim dos mediadores. Então, a gente tem os mediadores químicos celulares. Quando a gente fala que os mediadores químicos são celulares, eles podem ser pré-sintetizados ou pós-sintetizados. Os pré-sintetizados, o nome já diz, né? Eles são sintetizados antes e são só liberados quando necessário. E os pós-sintetizados, a célula não armazena. Ela produz, se tiver um estímulo ali inflamatório, ela vai produzir eles e liberar.
A primeira é o estamina. E eu já boto aqui, quem também está escrevendo, já boto uma estrelinha, porque a estamina é um mediador químico muito importante. É o que ela falou, né? Todos são importantes. Mas a estamina é assim, eu acho mega, mega importante, porque ela faz quase tudo da inflamação. O que eu falei que a inflamação faz? Faz edema, faz vasodilatação, né? Que causa hiperemia, hipertermia. Gente, eu sou muito repetitiva, mas é para entrar na cabeça de vocês. Faz dor, né, algia. E aí a estamina, ela tá em quase tudo disso. Então, até quando eu dei essa aula para P1, eu até falei assim, cara, não lembra de jeito nenhum que, sei lá, se pedir um mediador químico que faz vasodilatação, vasodilatador. Caraca, não lembro de nada. Estamina. Na dúvida, bota estamina porque ela faz muita coisa. Pode dar o azar de pedir uma coisa que justamente ela não faz. Mas a estamina faz quase tudo. Então, a estamina, ela é o nosso primeiro mediador químico, né? Que eu falei que é o mediador químico celular. A função dela, olha o que ela faz. Ela faz vasodilatação. Então, se a questão estiver falando ali de hiperemia, né? Hipertermia, tá falando de calor ali, de vermelhidão, fala um mediador químico que causa isso. Já temos a estamina. Ela aumenta a permeabilidade. Então, qual o objetivo de aumentar a permeabilidade? Causar o edema, né? Fazer o exudato e causar esse edema inflamatório. Dor. Então, ela é um mediador álgico. Além disso, ela causa prurido, contração da musculatura lisa, contração tanto das vias aéreas como do tubo digestivo. Então, assim, quando a gente pensa em inflamação, ela é quase que completa, porque ela vasodilata, aumenta a permeabilidade e ela é álgica. Por isso que eu falo, na dúvida, chuta estamina. Pode dar errado, mas é uma dica assim, que eu lembro que eu fui com isso na cabeça na época de prova. E aí ela é um mediador químico pré-sintetizado. Então ela fica ali nos mastócitos, e aí quando tem um estímulo, ele é liberado. A gente viu isso até em imuno, né? Que ela faz parte ali do processo da reação alérgica. E aí ela fica ali nos mastócitos. E aí quando a gente chama de grânulo, né? E aí quando estimulado, o mastócito libera essa histamina e aí faz a degranulação. Então é isso, eu acho que o mais importante é saber que a histamina, ela é um mediador químico celular, né, que é pré-sintetizado ali, e função, praticamente tudo. Vasodilatação, aumento da permeabilidade, dor, prurido, contração da musculatura lisa, tudo isso. E aí, cara, eu acho que não tem necessidade nem de gravar o mecanismo de ação. Você sabendo o que ela faz, se ela faz vasodilatação, o que ela causa? Hiperemia e hipertermia. Se ela aumenta a permeabilidade, o que ela causa? Leva o edema, a dor, né? Então, assim, eu acho que não tem necessidade de ficar gravando. Acho que você pode ali, né, tentar tem que gravar o que ela faz, mas as consequências a gente já consegue imaginar, né? Aí aqui a gente vai para os derivados do ácido araquidônico. Eles não exigem que você saiba a cascata inteira e tal. É saber quais são os derivados do ácido araquidônico. Então, como é que é isso? Você tem a membrana plasmática, só contextualizando. Você tem a membrana plasmática e através de uma proteína ali, de uma substância dessa membrana plasmática, a fosfolipase A2, ela pega o ácido araquidônico. E esse ácido araquidônico, ele pode ser transformado, ele pode ir para a linha da COX ou da linha da LOX. A COX, que é a ciclooxigenase, ela vai formar as prostaglandinas e o tromboxano. Geralmente se fala que ela só forma as prostaglandinas e já inclui o tromboxano nisso, mas eu gosto de falar que são prostaglandinas e tromboxano. A linha da LOX, que é a lipooxigenase, vai formar os leucotrienos. Então, é isso que tem que saber. Tem uma cascata enorme que, assim, eles realmente não cobram. O que eles querem saber é
quais que são os derivados do ácido araquidônico. E saber que você tem duas vias, a via da COX e a via da LOX. E a COX vai dar origem ali às prostaglandinas e o tromboxano, e a LOX vai dar origem ali aos leucotrienos. Prostaglandina E2 é outra junto com a histamina que eu acho importante. Gente, fontes, eu mesma, tá? Porque é o que eu falei, quando a gente perguntou para a Fátima na nossa época, ela falou que tudo era importante, porque ela não fala. Ela nunca dá dica, assim, de prova, nada disso. Mas fontes, eu mesma, eu acho a histamina mega super importante, justamente por ela fazer tudo aquilo que eu falei. E essa prostaglandina também. Por quê? Porque ela também é um mediador álgico. O que significa ser um mediador álgico? Causador. Também faz vasodilatação. Então, se ela faz vasodilatação, ela vai causar hiperemia e hipertermia. E o que me faz dizer que ela é muito importante, ela é pirógeno, ela vai causar febre. Então, gente, se a questão falou de mediador, tá pedindo um mediador químico relacionado à febre, pensem na prostaglandina E2, porque ela é um mediador químico pirógeno. E além de ser pirógeno, faz tudo aquilo que eu falei que a histamina também faz. Mediador álgico, faz vasodilatação. Mas a histamina, ela tá mais ligada ali à alergia, então causa também prurido e tal, que não é muito aqui é da prostaglandina. Então, assim, histamina e prostaglandina E2, eu acho que eu, Juliana, iria para a prova sabendo as ações. Tem a prostaglandina D2, que também é vasodilatador. Ele é quimiotático, lembra que eu falei que tem alguns mediadores químicos que fazem a quimiotaxia, que é meio que chama as células para aquele local. Tipo, aqui, ó, é aqui que tá tendo inflamação, é aqui que tá tendo inflamação. E aumenta a permeabilidade, que a gente viu que é importante ali para a formação de edema. Prostaglandina I2, né? Ela vai ser um anticoagulante. Aqui, ela vai ser um anticoagulante. Vai inibir a agregação plaquetária, né? E o tromboxano A2, que ele vai ser o oposto da prostaglandina I2. Então, se a prostaglandina I2 ela inibe a agregação plaquetária, né, ela é antiagregante, o tromboxano A2 ele vai ativar a agregação plaquetária. Mas assim, eu, Juliana, acho muito, muito importante sabendo histamina e prostaglandina E2. Óbvio que souber os outros, maravilha, porque se cair, maravilhoso, mas tem muita coisa para saber, né? Aí aqui falando, essa aqui são da via COX, né? Que eu falei aqui. Prostaglandina, então vamos lá. Prostaglandina E2. O que ela faz? Não precisa responder não, só responda na cabeça de vocês. Ela é um mediador químico álgico, faz vasodilatação e é pirógeno, ou seja, causa febre. Prostaglandina D2 faz ali a vasodilatação, aumenta a permeabilidade. I2, qual é a diferença da I2? Ela é antiagregante. E o tromboxano A2 vai fazer o contrário da prostaglandina I2. Então, ele vai, se a I2 é antiagregante, ele vai inibir a antiagregação, né? Vai ativar a agregação. E agora a gente vai para a via do LOX, que é dos leucotrienos. Então, o leucotrieno B4, ele é quimiotático, que eu já expliquei para vocês o que seria ser quimiotático, né? Ele ativa ali, ele chama e ativa ali células do sistema imune. Os leucotrienos C4, D4 e E4, eles aumentam a permeabilidade e fazem a broncoconstrição. As lipoxinas A2 e B2 são anti-inflamatórias. Eu não acho os leucotrienos tão importantes. Não deixem de estudar. Eu tenho muito medo de falar essas coisas e vocês vão estudar. Não deixem de estudar. Mas quando eu fui estudar, eu estudei tudo de tudo, porque eu sou louca. E eu estudei tudo de tudo e fui querendo saber tudo para a prova. Mas, de fato, ela cobra as mais clássicas. A histamina, a prostaglandina E2, de repente ali um tromboxano, a prostaglandina I2. Ela não vai muito além disso, sabe? É porque ela não fala o que é importante para a gente não cagar para as outras matérias. Mas eu realmente acho que essas são as mais importantes.
E aqui tem um quadrinho, né? Quais que fazem vasodilatação, quais que fazem vasoconstrição, quais que aumentam a permeabilidade vascular, quais que fazem quimiotaxia. E assim, e é muito importante relacionar, como eu falei. O que significa fazer vasodilatação? Vai causar hiperemia, hipertermia. O que significa aumentar a permeabilidade? Vai causar edema. E qual é o edema na inflamação? É o exudato, que além de você ter extravasamento de líquido, você vai ter extravasamento de líquido, vai sair células, proteínas de alto peso molecular. Aqui você tem o óxido nítrico também. O óxido nítrico é outro mediador químico, e ele é bem conhecido ali, né, por ser vasodilatador. E aqui você tem o PAF, né, que são o fator de ativação plaquetária. Então, ele é importante para aumento da permeabilidade, vasodilatação, quimiotaxia, vai ativar ali neutrófilos, então ele é quimiotático, né, vai ativar neutrófilos, monófilos. Então, assim, aí outra dica que eu dou, que também é aquela dica boba, mas assim, na dúvida, se perguntar de um mediador químico que você não faz a ideia que ele faz, chuta o que a maioria faz, sabe? Ah, ele faz vasodilatação, aumenta a permeabilidade. Pode ser que você deu o azar de errar, mas assim, vai pelo mais clássico, sabe? Então, a gente falou, esses todos aqui são os mediadores químicos celulares. Então, eu falei, eu focaria na histamina, nas ações da histamina, eu focaria na ação da prostaglandina E2, da prostaglandina I2, tromboxano A2, saber que eles são da via COX e a via LOX são os leucotrienos, que costumam ser menos cobrados. O óxido nítrico, saber que ele é um vasodilatador. E o PAF tem todas essas funções que não são muito diferentes dos outros. E agora a gente vai para os mediadores químicos plasmáticos, que eles vão ser proteínas ali, né, de alto peso molecular, que em condições fisiológicas elas estão dentro do vaso. E aí, se você tem uma inflamação, o que acontece? Exudato. E o exudato, além do líquido, sai o quê? Proteínas de alto peso molecular, incluindo esses mediadores químicos. Então, a primeira coisa que a gente tem elas não pedem para saber essa cascata, nada disso. Mas essas são proteínas plasmáticas ali que saem do vaso com o exudato, né? Aqui você tem o sistema complemento, que ela também, pelo menos na minha época, falou que zero precisava saber essa cascata, mas saber o que cada um do sistema complemento faz. Então, a C3A, elas são anafilotoxinas, né? Elas vão causar a degranulação. Degranulação de quem? Vocês conseguem imaginar? Ó, elas se ligam a receptores de mastócitos e causam degranulação. Quem que fica lá no mastócito prontinho para ser degranulado? Vocês lembram o que eu falei? Qual mediador químico que fica no mastócito, já pronto ali, para em algum momento de inflamação ou de alergia ser degranulado? Alguém lembra? A histamina, né? A histamina, ela fica ali nos mastócitos, já prontinha, e aí em algum momento de uma inflamação, ou no caso de uma alergia, né? Todos esses sintomas de alergia que a gente tem são prováveis da histamina. E aí, a C3A, ela é uma anafilotoxina que vai se ligar a esses mastócitos e vai causar a degranulação. A C3B, ela é uma opsionina, que ela vai ali ajudar na fagocitose. A C5A, ela vai participar ali da quimiotaxia, que eu já expliquei para vocês o que é. E a C5B69, ela vai causar a lise da membrana. Eu, particularmente, não acho que esse vai ser o foco de uma P3, por ser uma parte mais difícil. Mas continue, mesmo assim, dei uma leitura nisso e tal. Eu realmente acho que se cair mediador químico vão ser aqueles mais conhecidos.
E tem aqui o sistema de coagulação, né? A cascata de coagulação. É bem conhecida. Aqui também, ela não costuma cobrar muito a cascata, ela não cobra a cascata. Aqui também tem o sistema das cininas, que é a bradicinina. A bradicinina eu também considero um mediador químico importante, porque ele é álgico, né? Aumenta a permeabilidade, ele é vasodilatador, e ele induz a célula a degranular e a migrar. Então, a bradicinina, ela também, eu lembro que também tinham questões sobre ela. Então, é mais histamina, prostaglandina E2, prostaglandina I2, tromboxana 2, bradicinina, lembrem da bradicinina também. Lembro que ela é do sistema cinina. E as outras, as prostaglandinas, elas vêm ali da COX, né? Do ácido araquidônico. E aqui juntou todas as cascatas. Eu lembro que nessa aula a gente foi à loucura quando a gente viu isso. Porque aí juntou todas as cascatas e tal. Então, toda inflamação ocorre essas 3 cascatas. Não existe uma inflamação que tem a cascata de coagulação, outra inflamação que vai ter ali as cininas. Não, as 3 vão ocorrer em toda a inflamação. Porque se você parar para observar, assim, ignora essa cascata, não tem que gravar ela. Mas se você reparar, todas elas partem do fator 12. E todas elas, e sempre quando tiver uma inflamação, o fator 12 vai ser ativado. Então, você vai ativar todas as cascatas. Então, assim, essa parte de mediador químico é muito chato. Eu tentei expressar para vocês o que eu considero mais importante. Para mim, eu fiquei louca, maluca, tentando gravar tudo. Eu tenho uma amiga que fez até uma tabela de mediador químico. Se alguém tiver interesse, depois manda lá no grupo que eu mando. Ela não se importa de que eu mande a tabela, que tem ali a tabela com todos os mediadores químicos e a função deles. E eu fiquei ali naquela tabela e, assim, caiu uma objetiva para mim que foi muito tranquila. Que falava ali, para marcar algum que é, sei lá, vasodilatador, alguma coisa assim, sabe? E aí você tinha as opções. Se eu não me engano, era a bradicinina, talvez, que tinha lá entre as opções. Mas, assim, não foi nada muito mirabolante dessa parte de mediador químico. Vocês lembram o que caiu para vocês? O que vocês tiveram mais dúvida? Tá tranquilo aqui? Inflamação aguda? Alguém tem alguma dúvida? Ou incluir alguma coisa que caiu e não tá aqui? Necrose, eles não consideram como inflamação aguda, né? Então não cai na P3. Necrose é outra coisa. Porque ele botou aqui inflamação aguda, crônica e adaptações celulares. Então, de inflamação aguda, acho que é isso. Então, assim, o que eu, Juliana, focaria para uma P3? Primeiro, entender o que é inflamação aguda, que você vai ter ali, você vai ter uma infecção que vai causar lesão ao tecido. Então, o que você quer fazer? Você quer eliminar o agente e quer recuperar aquele tecido lesado. Saber que ela é controlada ali através dos mediadores químicos. Então, você começa a ter mediadores químicos e se você quer parar essa inflamação, porque uma inflamação em excesso é prejudicial, você cessa esses mediadores químicos. Com certeza, saber as manifestações locais e pelo menos umas 3 manifestações sistêmicas e entender o porquê que ocorrem essas manifestações locais. Que eu já falei 1 milhão de vezes, né? A dor acontece por mediadores químicos álgicos. Então, por exemplo, um exemplo de mediador químico álgico. Bradicinina, a histamina é álgica. Olha que eu tô chutando, eu sou esperta, eu tô chutando aqueles que são quase tudo.
Prostaglandina é 2. Tô chutando aqueles que são quase tudo. A histamina faz quase tudo, a bradicinina faz quase tudo, a prostaglandina é 2, faz quase tudo. A hiperemia e a hipertermia fazem o quê? Acontece por quê? Por causa da vasodilatação. Quais mediadores químicos causam vasodilatação? Prostaglandina, E2, histamina, bradicinina. E o edema inflamatório, saber que ele é um exudato. Então, você aumenta ali a pressão hidrostática, além de ter aumento da permeabilidade. Alguns mediadores químicos aumentam a permeabilidade vascular. E aí você vai ter o exudato, que a diferença dele para o transudato, a principal diferença é que o transudato você só tem extravasamento de líquido. No exudato, você além de ter o extravasamento de líquido, você vai ter também o extravasamento de proteínas de alto peso molecular e células. Aqui está a diferença do exudato e do transudato. Essa parte aqui eu daria uma lida, mas eu não seria o meu foco. E os mediadores químicos, né? Aquilo é a dica que eu dou. Eu vou mandar para vocês a lista. Mas, assim, acho que é tanta coisa para ver, tanta coisa para gravar, que não vale a pena gravar todos os mediadores químicos. Tenta gravar aqueles principais, eu focaria na histamina, como eu falei, saber que a prostaglandina, as prostaglandinas, no geral, são da via COX, do ácido araquidônico. Aí a E2 faz quase tudo, né? E é importante que ela é pirógeno. Eu não lembro de nenhum outro aqui ser pirógeno. Então, assim, já pode ser uma palavrinha-chave para pedir. A prostaglandina é 2. A I2 é anticoagulante e o tromboxano A2, ele ativa a agregação plaquetária. Leucotrienos, óxido nítrico é vasodilatador. Assim, eu focaria nessas coisas falando em inflamação aguda. De necrose, ele não falou que cairia necrose, né? Vocês querem que eu dê uma passada por necrose ou vocês querem focar realmente no que ele falou que cairia? O que vocês acham? Ju, eu acho que tu pode ir pelo que ele falou mesmo que cairia, e daí a gente dá uma lida depois, porque tá tudo bem conceituado aí. Não sei se todo mundo concorda, tá? Tô dando a minha opinião. Eu realmente, assim, o que caiu... E ele falou também, ele falou pra seguir mesmo, pelas dicas que ele deu. Ele nem ia dar essas dicas, mas a gente ficou perturbando ele. Aí ele falou, mais tarde eu mando. E a gente nem precisou de falar com ele. Ele que me mandou mensagem e já mandou. Então que ele vai seguir por cima disso. Eu encontrei com ele hoje e perguntei, tipo, pra dar uma reforçada. E daí ele falou que a prática é pra gente se basear na prática mesmo. E que ele não iria deixar a gente estudar tudo por ser muita matéria e ele ter pouca questão. Então era pra realmente se basear no que ele mandou. Beleza, a prática ele falou que ia seguir a mesma linha do que ele seguiu agora na P2, porque você tem matéria dele da prática na P2, né? E só que ele só não tinha escolhido ainda qual a lâmina que ia colocar, porque isso ele só vê na hora. Beleza. Pô, isso que ele fez com vocês foi top, tá? Eu gosto muito do Vitor, tá? Eu sou suspeita de falar que eu adoro ele. Mas foi bem legal, porque realmente PSD é muita coisa. Tipo, o pessoal que ficou agora em PSD2 tá surtando. É muita coisa. Então é bom ele ter dado uma enxugada, né? Então... Beleza, assim, eu daria uma lida em neoplasia e tal, mas assim, não é nada também muito difícil. E adaptações celulares eu acho a parte mais tranquila que tem de patologia. Então, que bom que ele incluiu aqui para P3, né? Então, o que são as adaptações celulares, né? Essa capacidade da célula que ela tem de mudar, né? De se modificar dentro de um estímulo. Só que essas modificações são dentro da normalidade, óbvio. Então, você vai ter um estímulo. Essa imagem mesmo diz. Você está ali em homeostasia. E aí você tem uma mudança do meio externo, que vai causar um estímulo a essa célula sofrer adaptações. Óbvio que dentro de um limite da normalidade, né? E se ela não conseguir
se adaptar, o que pode acontecer? Você pode ter uma lesão celular, né? Que pode ser reversível, depois irreversível e causar a morte celular. Então, por isso que as células fazem a adaptação. Porque você tem um estímulo ali do meio externo, e aí elas se adaptam justamente para não serem lesadas. Óbvio que dentro de uma faixa ali da normalidade, né? E aí, quais são essas adaptações celulares? A gente tem a hipertrofia, a hiperplasia, a atrofia, a metaplasia e acúmulos intracelulares. Então, basicamente, adaptações celulares é isso, né? A capacidade das células frente a um estímulo de fazer modificações ali dentro de uma faixa de normalidade. Quando a gente fala de uma hipertrofia, é o aumento do tamanho das células que não se dividem, que resulta no aumento do tamanho do órgão. Então, hipertrofia é aumento do tamanho das células. Então, essas células estão aumentando. E aí eu sempre gosto de ir com um exemplo fisiológico e um exemplo patológico. Um exemplo fisiológico que a gente tem é o útero durante a gravidez. Então, acontece hipertrofia das células desse útero, ou seja, essas células desse útero aumentam de tamanho justamente ali para comportar o feto. E um exemplo de hipertrofia patológica é o aumento do tamanho do miocárdio, né, do músculo ali do coração. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm doença de Chagas, acabam adquirindo a cardiomegalia, as células, o miocárdio, as células musculares do coração, elas acabam hipertrofiando. Aí é um exemplo patológico, né? Aí, quando ela é patológica, a gente diz que ela é concêntrica, é uma hipertrofia concêntrica, e quando ela é fisiológica, ela é excêntrica. Isso pode ocorrer, por exemplo, num coração do atleta, outro exemplo fisiológico. O coração do atleta, ele pode sim ter uma hipertrofia ali no miocárdio, mas de forma fisiológica. Não é patológico, como, por exemplo, uma cardiomegalia ali por conta da doença de Chagas. Só um exemplo, gente, não precisa saber tudo isso, não. Então, a gente viu a primeira adaptação, que é hipertrofia, que é o aumento do tamanho das células, que acaba culminando no aumento do tamanho do órgão. Depois, você tem a hiperplasia. Aqui você tem um aumento no número das células que são capazes de se dividir. Então, você antes aumentava o tamanho da célula na hipertrofia, e aqui na hiperplasia você vai aumentar o número de células. Aí vamos a um exemplo patológico, um exemplo fisiológico. Um exemplo fisiológico é a glândula mamária na gravidez. Então, o tecido mamário, ele ali, né, fica sujeito ao estrogênio, à progesterona, e ele aumenta, ele sofre uma hiperplasia. Você tem um aumento no número de células dessa glândula mamária. Um exemplo patológico é o aumento da próstata, né? Porque você alterou ali a produção de testosterona e a próstata aumenta. Sofre uma hiperplasia. Eu acho que vocês também devem ter. Até a lâmina de hiperplasia prostática benigna na prática. Então, é uma parte patológica da hiperplasia. Então, ok. Hipertrofia, vimos que é o aumento do tamanho das células. Uma forma fisiológica pode ser o coração do atleta, né? Ou então o útero durante a gravidez, e uma forma patológica é a cardiomegalia, né? O aumento ali do miocárdio, das células do miocárdio. Hiperplasia, vimos que é o aumento no número de células. Aí uma fisiológica, o aumento ali da glândula mamária, né? Aumento de células da glândula mamária. E patológica, a hiperplasia prostática benigna, por exemplo, né? Aí agora falando de atrofia. Aqui na atrofia é a redução do tamanho do órgão ou do tecido, né? Que resulta no tamanho, na diminuição do tamanho e do número de células. Então aqui você está diminuindo tanto o tamanho das células quanto o número delas. E aí, fisiológico. Aí, se a gente pensa que tem uma hipertrofia
no útero durante a gravidez, você tem uma atrofia no útero após o parto. Aí, a patológica pode acontecer com idosos acamados. Então, você perde a função. Não é que você perde a funcionalidade, né? Mas você tá ali, você não está utilizando os membros e eles acabam, o músculo acaba atrofiando, né? Tem ali a caqueixa, pode ter a perda de peso, perda de massa muscular, tudo isso. Então, por desuso ou perda da inervação, suprimento sanguíneo, tudo isso pode causar uma atrofia, né? Que é a diminuição do tamanho e do número de células. Então, vimos hipertrofia, aumento do tamanho da célula. Hiperplasia, aumento do número de células. E atrofia, que você vai diminuir tanto o número de células quanto o tamanho das células. E tem a metaplasia, que é mega hiper importante, porque uma metaplasia pode resultar numa neoplasia. Então, o que é uma metaplasia? É uma alteração na qual um tipo de celular diferenciado é substituído por outro tipo celular. Eu gosto sempre, o conceito ele não é tão fácil de entender, então eu gosto sempre de usar exemplo. Por exemplo, a gente tem aquela doença do refluxo. E aí, o que é a doença do refluxo? Quando o ácido ali do estômago, vai regurgitando ali e vai indo para o esôfago. Só que as células do estômago são adaptadas, né? Elas são diferenciadas para aguentar esse ácido. A do esôfago não. Então, você vai agredindo essas células do esôfago. Vai agredindo. Até o momento que ela sofre metaplasia. Que a gente fala que é uma metaplasia intestinal. Porque as células que antes eram do esôfago, elas começam a aparecer ali as células do intestino. Do início ali do intestino, que são mais tolerantes ao ácido do estômago. Então, assim, dá para entender um pouquinho melhor com exemplo? É quando você tem um tipo celular e ele se transforma em outro tipo celular. Então, nesse exemplo que eu usei, você tinha as células ali determinadas do esôfago, e aí, aí é aquilo que eu falei, por uma mudança no meio externo, né? Por um estímulo, ela sofreu metaplasia. Ela começou a se parecer mais com as células lá do intestino. Ela mudou o tipo celular dela. Ela fez essa adaptação. Outro exemplo que tem aqui de metaplasia é o do fumante, né? Que aí você tem as células epiteliais normais ali, né? Que são ciliadas na traqueia. E aí, pelo fumo, né? Para ser mais resistente ao fumo, essas células que são ciliadas acabam sendo substituídas por células escamosas, não ciliadas, porque é mais resistente ao tabaco. Só que acaba que os cílios, né, eles ajudam ali na proteção contra bactérias e tal, então deixa a pessoa mais vulnerável. É um outro exemplo de metaplasia, que quando frente a um estímulo, ou seja, frente àquela fumaça do tabaco, né, constante, sofre uma metaplasia, e antes a célula era ciliada, e agora ela vai ser escamosa. É basicamente isso. Aqui ainda tem a displasia, mas a displasia eles não dão. Mas é só um resuminho de cada uma. Então, a atrofia, você diminui tanto o tamanho da célula quanto a quantidade de células. A hipertrofia, você tem o aumento da célula. Hiperplasia, aumento do número de células. E metaplasia, você tem uma mudança de um tipo celular para o outro. Eu acho essa parte bem tranquila, gente. Não sei se vocês também acham, mas... Vocês têm alguma dúvida de inflamação aguda? Alguma dúvida de adaptação celular? Ou tá tranquilo? Nomenclatura não cai, né? O que mais que ele falou? De P2 vai cair mais a inflamação crônica, né? Vou só pegar água um minutinho ali e já volto.
Então, a gente viu que a inflamação aguda, a gente falou da inflamação aguda, e a gente viu que ela basicamente é uma reação ali, né, do corpo frente a uma lesão que busca ali eliminar o agente agressor e restaurar ali, né, reestruturar o tecido lesado. A inflamação, quando a gente fala de uma inflamação crônica, a gente está falando de uma inflamação com duração prolongada, né? Então não é tudo que a gente já viu, né? Principalmente em SGH que fala muito isso. O agudo, ele é naquele momento e tal. É súbito. A inflamação crônica é algo mais prolongado. Então, ele pode suceder a inflamação aguda ou pode se iniciar assim insidiosamente. Então, por exemplo, aqui você tem uma lesão. Essa lesão pode levar ao óbito direto ou pode gerar uma inflamação aguda. Essa inflamação aguda pode gerar o óbito, pode dar resolução ou ela pode cronificar. Ou ela pode cronificar. E essa cronificação pode gerar um reparo ou óbito. Então, assim, pode ser uma lesão crônica, pode ser, e geralmente vem de uma inflamação aguda que não foi resolvida. Mas essa inflamação crônica pode vir insidiosamente, ela já se inicia crônica. Isso aqui é muito importante, porque me pediram numa discursiva. Que é, por que uma inflamação ela evolui para cronicidade, né? Então, o que faz a inflamação evoluir para cronicidade, né? Uma inflamação aguda ficar crônica. E aí você tem fatores que são associados ao agente e fatores que são associados ao paciente. Cara, grava, porque ela pediu. Eu acho que ela pediu ao agente, que é mais difícil. O paciente eu acho um pouco mais intuitivo. Então, assim, grava. Fatores associados ao agente. Uma agressão intensa, persistência do agente, agressões de repetição, agentes de alta patogenicidade. Geralmente ela pede uns 3. E fatores associados ao paciente, né, que fazem uma inflamação evoluir para a cronicidade. Baixa imunidade, faixa etária, estado nutricional, né, se está desnutrido, doenças circulatórias, doenças debilitantes, por exemplo, diabetes, neoplasias, anemias, tudo isso. Então, assim, quem está anotando, bota uma estrelinha, porque caiu para mim, e isso é a cara dela cobrar. Então, ela vai pedir, quais fatores associados ao agente influenciam uma inflamação evoluir para cronicidade? Ou quais fatores associados ao paciente, e fiquem atentos a isso, está pedindo ao agente ou ao paciente, que fazem evoluir para a cronicidade. E gravem ali pelo menos 3. Do paciente, eu acho mais intuitivo, né? Você pensar ali na desnutrição, na baixa da imunidade, na faixa etária. Do agente é mais gravar mesmo, eu acho menos intuitivo. Só que eles pedem. Então, assim, marquem como importante. E aí, o que seria essa inflamação crônica, né? Então, é uma inflamação que vai durar semanas, meses, anos. E aí você tem também eventos exudativos, né? Que são muito característicos da inflamação aguda que a gente falou. E você também tem uma agressão intensa. Então, você tem uma maior agressão tecidual. E aí você tem mais tentativa de reparo. Então, uma inflamação crônica, como é que ela seria assim, caracterizada? Ela é uma inflamação prolongada, eu falei aqui que pode durar até anos. Você tem bastante agressão tecidual, então aqui você tem muita tentativa de reparo. E é que eu já falei, né, que a inflamação crônica, ela necessariamente vem de uma inflamação aguda? Não, né? Ela pode ser crônica desde sempre. E aqui tem exemplos de inflamações que são crônicas desde o início, não foram uma inflamação aguda que cronificou.
Então, pode ser também uma tuberculose, sífilis, exposição prolongada a agentes tóxicos, né? Por exemplo, aquela silicose. Vocês já ouviram falar de pessoas que trabalham com aquele silico? Não sei. Então, eles têm quem trabalha com esse tipo de substância fica muito tempo exposto a esse agente tóxico. E aí, quando cria essa inflamação, já é uma inflamação crônica. E a autoimunidade, né? O lúpus, a artrite reumatoide. Então, aqui, eu também acho importante ir com alguns exemplos ali de inflamações que já são crônicas, que elas não foram inflamações agudas que cronificaram. E aí, o que muda numa inflamação crônica? Qual a diferença ali, falando um pouquinho de, não necessariamente microscopia, mas o que acontece na inflamação crônica para diferenciar de uma inflamação aguda? Além do tempo, né? Primeira coisa, se pedir diferença, a primeira coisa que a gente pode botar é o tempo, né? A inflamação crônica, ela dura semanas, meses e até anos, e a inflamação aguda, ela dura menos, né? Outra diferença. A inflamação aguda, a gente viu que ela é exudativa. Então, vai ter bastante exudato ali formando o edema. Enquanto a crônica, ela é proliferativa. Você vai proliferar. Proliferar o quê? Monócitos, linfócitos, fibroblastos, células do próprio tecido, vaso. Essa diferença é bem importante. Entender que uma é exudativa, no caso, a aguda, ela é exudativa, e a inflamação crônica, ela é proliferativa. E aí você vai estar proliferando o quê? Monócitos, linfócitos, fibroblastos, células do próprio tecido, vasos. Por quê? Porque a inflamação crônica, ela está tentando ali o tempo todo cicatrizar. E aí você tem esse evento de proliferação para estar ali cicatrizando. Aí aqui o slide dela, né? O que prolifera? Células do próprio tecido, monócitos, linfócitos, fibroblastos, endotélio. Quando eu falei vasos, é endotélio, né? Então, eu iria com isso também. O que prolifera ali na inflamação crônica? E saber diferenciar ela da aguda, além do tempo. A aguda, ela tem eventos exudativos. A crônica, ela tem eventos proliferativos. E ela prolifera o quê? Células do próprio tecido, monócitos, linfócitos, fibroblastos, vasos, né, que são endotélio, tudo isso. Eu acho essa parte bem importante. Quem tá escrevendo aí marca com uma estrelinha. E aqui esse gráfico é só para entender, né? Se o vermelho está representando eventos exudativos e o azul está mostrando eventos proliferativos, nesse primeiro momento aqui, que eu estou dando zoom, a gente tem uma inflamação aguda. Por quê? Porque os eventos exudativos estão maiores que os eventos proliferativos. Agora, nesse segundo momento aqui, a gente já tem uma inflamação crônica. Por que eu estou afirmando isso? Porque os eventos proliferativos, e prolifera o quê? Monócito, células do próprio tecido, fibroblastos, endotélio. Estou esquecendo de alguma coisa? Linfócitos, acho que eu não falei. Então, aqui você tem eventos proliferativos maiores do que eventos exudativos. E essa terceira parte aqui, o que está acontecendo? Você tem uma agudização da inflamação crônica, né? Por exemplo, é só um exemplo assim, como é que entende a inflamação, a agudização da inflamação crônica. Por exemplo, uma pessoa diabética, a gente sabe que a diabetes é uma doença crônica, mas ela tem momentos de agudização. Então, a diabetes, ela é crônica, você vive, óbvio, né, medicado ali e tudo mais, vive normalmente, mas tem momentos de agudização, que você piora ali os sintomas. Então, é basicamente isso nessa parte da inflamação. Essa primeira parte, eu sei que ela é aguda porque ela tem mais eventos exudativos do que proliferativos. A crônica é essa segunda parte, porque ela tem mais eventos proliferativos
do que exudativos. E essa segunda parte, como está muito próximo dos dois eventos, eu sei que é uma agudização ali da inflamação crônica. E lembrem, por favor, tem que saber que inflamação aguda é mais exudativa e crônica é mais proliferativa. E prolifera o quê? Lembrem disso. Prolifera monócito, prolifera células do próprio tecido, linfócitos, endotélio, tudo isso. Esqueci alguma coisa? Fibroblastos. E agora a gente vai para os tipos de inflamação crônica, que a gente tem a granulomatosa e a não granulomatosa. Mas ela fala só da granulomatosa, né? Então, o que é uma inflamação crônica granulomatosa? A gente viu que a inflamação aguda, você tem ali o objetivo de eliminar o agente e recuperar o tecido. Provavelmente, uma inflamação aguda que cronificou é porque ela não conseguiu eliminar o tecido. Ela não conseguiu eliminar o agente. E aí você vai fazer essa inflamação crônica granulomatosa a fim de quê? Ok, vamos imaginar uma bactéria, mas poderia ser qualquer outro agente que esteja causando a inflamação. Mas vamos imaginar uma bactéria. Ok, não consegui imaginar, eu não consegui eliminar essa bactéria. Então eu vou isolar ela do meu corpo, vou deixar ela isolada. O granuloma, ele é isso. Ele é uma forma ali, né, de resposta inflamatória crônica que você vai acumular ali macrófagos ativados, diferenciados, né? Células epitelioides, que são essas... as células epitelioides são macrófagos diferenciados. Você vai ter ali acúmulo de linfócito, acúmulo de macrófago, às vezes esses macrófagos diferenciados, que são essas células epitelioides, que a gente vai falar lá embaixo. E aí você vai tentar isolar esse agente patogênico, porque não conseguiu eliminar ele. Você tentou eliminar, não funcionou, então vamos pelo menos isolar ele aqui no corpo. E aí como que você isola? Através desse granuloma. Então o granuloma nada mais é do que macrófagos, às vezes, alguns macrófagos diferenciados, que são essas células epitelioides. Esse nome confunde, né? Porque dá a impressão de que é uma célula epitelial. Ela tem esse nome porque ali, quando você olha na lâmina, ela parece uma célula epitelial, mas ela não é. Ela é um macrófago diferenciado. Então, você tem um acúmulo ali de macrófagos ativados, você tem um acúmulo de células epitelioides, de linfócitos. E qual o objetivo desse acúmulo ao entorno ali do agente? Isolar ele, porque você não conseguiu eliminar. Se conseguisse eliminar, melhor ainda. Não conseguiu eliminar, vamos fazer um granuloma para isolar ele. Então, aqui a gente tem a imagem de alguns granulomas, né? Então, aqui a gente tem uns granulomas diferentes. Eles podem ter uma necrose central, que seria esse vermelhinho, ou não. E aí, o que você tem nessa... Quais são as características, o que você vai ter nesse granuloma? Você vai ter macrófagos ativados, você vai ter células inflamatórias próximas, você vai ter a célula epitelioide, que eu falei para você que é um macrófago diferenciado, né? E você vai ter a célula gigante, que a gente vai falar um pouquinho dela, que ela tem 2 tipos também de células gigantes. Então, aqui, ó, essa imagem aqui. Os 2 da esquerda, aí a gente começa a diferenciar o que é granuloma imunológico e o que é granuloma corpo estranho. Por que eu afirmo que os 2 da esquerda são granulomas imunológicos? Porque ele tem necrose. Os granulomas do tipo corpo estranho não possuem necrose. E aí, em algum momento aqui, eu diferencio granuloma do tipo inflamatório. Deixa eu ver aqui. Aqui, os tipos de granuloma. Já que eu já falei, vamos para cá. Então, o granuloma, ele pode ter 2 características. Ele pode ter granuloma, pode ser de 2 tipos, na verdade. Pode ser um granuloma imunológico ou pode ser um granuloma do tipo corpo estranho. Os nomes, eles dão bastante dica para diferenciar eles. Então, no granuloma imunológico, você tem uma resposta imune celular. Então, você tem uma maior ativação ali das células. Você vai ter
as células gigantes do tipo Langerhans, e você vai ter uma necrose central. Por isso que eu afirmei ali, naquela imagem, que as duas da esquerda eram granulomas imunológicos, porque tinha necrose central. O do tipo corpo estranho, você não vai ter uma resposta imune celular. E você não vai ter necrose central. Por quê? Vamos raciocinar ao invés de gravar? Porque o granuloma imunológico, ele vai ser formado, né, a resposta a estímulos que vão ativar o sistema imunológico. Por exemplo, uma tuberculose. Tuberculose pode causar granuloma. Tuberculose, ela vem por conta de uma bactéria. Então, essa bactéria vai ativar o sistema imunológico. Então, você vai ter um granuloma imunológico ali. É uma doença de Crohn também. Mexe com o sistema imunológico. Agora, quando a gente fala de um granuloma não imunológico, a gente está falando de corpos, ou seja, corpos estranhos, a gente está falando quando tem corpo estranho. Então, é quando você tem uma sutura, um fio de sutura, ou então um caco de vidro. Então, aqui, por exemplo, o imunológico vai ser tuberculose, hanseníase, sífilis, tudo isso. E o corpo estranho é literalmente quando tiver um corpo estranho. Então, um fio de sutura, silicone, talco, tudo isso. Então, deu para entender, gente, a diferença dos dois granulomas? Então, primeiro tem que entender o que é granuloma. O granuloma vai ser um aglomerado ali de células. Quais células? A gente vai ter macrófagos ativados, a gente vai ter aquelas epitelioides que eu falei para vocês, que são macrófagos diferenciados. Vai ter as células gigantes, que a gente vai falar um pouquinho, linfócitos. Então, o granuloma vai ser esse acúmulo de células, né, em torno do agente patogênico. E por que você faz isso? Porque você não conseguiu eliminar ele e agora você quer isolar ele do organismo. O ideal seria eliminar. Já que não conseguiu eliminar, a gente isola. E aí você divide em dois tipos de granuloma. O primeiro é o imunológico. Exemplo, numa tuberculose, numa sífilis, tudo isso vai causar granuloma imunológico. E aí, qual vai ser a diferença? A maior diferença, que é até visual, é que vai ter necrose. A segunda é que você vai ter uma resposta imune. Por quê? Porque a tuberculose ela é causada por uma bactéria. Porque essas doenças são causadas por uma bactéria. Então, você tem uma resposta imune celular ali. Já o granuloma do corpo estranho, o nome mesmo diz, né? É por conta de um corpo estranho, por conta de um fio de sutura, por conta de um silicone. Então, não precisa ter ali uma resposta imune, entendeu? Você só vai isolar ele, você não precisa ter uma resposta imune. E você não vai ter a necrose central. Ó, aí aqui tem outra imagem, né? Imunológico e corpo estranho. Então, cara, falou de bactéria, falou de vírus, Vírus é mais difícil isolar, né? O vírus é intracelular. Mas tudo bem. Falou principalmente de bactéria, falou alguma coisa assim que ativa o sistema imunológico, é granuloma imunológico. Falou de fio de sutura, talco, silicone, é granuloma do tipo corpo estranho. E aí eu já diferenciei essas para vocês. Então, a partir de agora, vocês conseguem tranquilamente saber qual que é o imunológico e qual que é o do tipo corpo estranho. Porque o vermelho representa a necrose. E o que tem necrose é o granuloma imunológico. E aí uma coisa muito importante, que a Fátima gosta desse tipo de questão. Ela botou uma questão na minha P1 que, nossa, eu achei essa questão muito... Desculpa a palavra, mas uma questão muito filha da puta. Por quê? Porque vou resumir aqui. Porque a gente tava tendo hepatite, né? Aí ela perguntava o que representava que era uma hepatite crônica. Alguma coisa assim que ela perguntava. Tipo, basicamente, falando de uma maneira grosseira, o que você vê que necessariamente você pode afirmar que é uma hepatite crônica. E todas, era objetiva. E todas as opções eram características de hepatite crônica. Gente, cada um marcou uma coisa, porque tudo ali poderia ser hepatite crônica.
Só que tem uma característica específica que, se você olha, necessariamente é hepatite crônica. Então, aí, tipo assim, tudo ali... Então, entendem o que ela fez? Ela botou todas as opções que fazem parte da hepatite crônica, só que em ela queria a que se você olha, você pode afirmar que é uma hepatite crônica. Tipo, eu achei essa questão muito complicada. E por que eu tô falando isso? Porque eu nem tinha visto, ó, a Juliana do passado nunca nem tinha passado por essa questão, mas anotou isso aqui, provavelmente porque ela enfatizou isso. Se tem uma célula epitelioide, é porque tem granuloma. Então, se ela fizer esse tipo de pergunta para vocês, principalmente no Objetiva, tipo, o que indica que tem um granuloma? Aí vai estar lá, A, célula gigante, B, macrófago, C, célula epitelioide. Tipo assim, ela vai botar outras opções que a gente também encontra no granuloma. Só que a epitelioide a gente só encontra no granuloma. Então, se a gente viu epitelioide, é porque tem granuloma. Então, marquem epitelioide. Não caiu essa questão para mim, mas eu acho isso muita cara de cair. Porque, usando como exemplo aquela outra que eu falei da hepatite crônica que caiu agora para mim. Então, assim, não esqueçam. Se tem célula epitelioide, é porque há granuloma. A gente só tem célula epitelioide, que eu falei para vocês que é aquele macrófago diferenciado, né? É porque tem granuloma. Foi, gente. Agora, na segunda chamada, Juliana, caiu uma questão que era de leishmaniose. Uhum. E aí, eram 4 perguntas. Aí uma das perguntas, ela perguntava, juntou uma matéria com a outra, né? Qual era o tipo de granuloma que tinha na leishmaniose? É uma boa. Era o imunológico. É o imunológico, né? Porque a gente tá falando de um... É muito simples. Quando a gente fala de um corpo estranho, de alguém que não é um agente mesmo, a gente, tipo, um fio de sutura, silicone, aí a gente pensa no não imunológico, né? Do tipo corpo estranho. Agora, qualquer uma dessas que tem um agente, tem uma bactéria, um parasita, a gente vai pensar num tipo imunológico. E pensa nas características dele. Ele ativa ali o sistema imune, ele tem necrose central, enquanto do tipo corpo estranho não. E pensem aqui nessa. Se tem célula epitelioide, é porque tem granuloma. Acho muito a cara dela fazer uma questão assim. E aí eu já botei aqui as características, né, do granuloma. As células epitelioides, eu falei para vocês, então, tem célula epitelioide é porque tem granuloma. E eu falei para vocês que são macrófagos diferenciados ali. E falando um pouquinho das células gigantes, né? Que eu fiquei falando para vocês que tem células gigantes. Vamos explicar um pouquinho elas. Basicamente, ela é formada pela fusão ali de células que estão muito próximas uma das outras ali no granuloma. E as células ali se juntam e formam essa célula gigante. Aqui tem essas imagens. Eu não sei porque eu no quarto período parei de botar essas imagens, porque para mim é a mesma coisa que nada. Não sei se vocês entendem muito bem essas imagens, não. Mas assim, e não cai, né? Mas é mais para ilustrar mesmo. Aqui as células gigantes da forma microscópica. E a gente tem 2 tipos de células gigantes. A gente tem as células... os nomes são muito difíceis, hein? Vai ser muito difícil. Células gigantes do tipo corpo estranho. E aí, a característica dela é que os núcleos vão estar espalhados no citoplasma. E aí, tem uma chance para vocês adivinharem em qual tipo de granuloma a célula gigante do tipo corpo estranho está. Em qual que ela está? Em qual tipo de granuloma? Tipo corpo estranho, né, gente? É o mesmo nome. Então, assim... As células gigantes do tipo corpo estranho, elas estão presentes no granuloma do tipo corpo estranho. Enquanto as células gigantes do tipo Langerhans, elas têm a característica delas é que o núcleo fica ali na periferia, né? E elas estão no granuloma imunológico. É outra forma ali de diferenciar os 2 tipos de granuloma. E aqui tem a organização do granuloma. Esse granuloma aqui, esse granuloma, ele é do tipo corpo estranho ou ele é do tipo imunológico? Esse exemplo aqui de granuloma.
Não tenho medo de errar. Ele é imunológico, né? Porque ele tem uma necrose. Só o granuloma do tipo imunológico tem uma necrose no meio. E aí... Alguém falou alguma coisa? Necrose. Isso. Aí, o que você vai ter? Você tem aqui a necrose central, no caso, é um granuloma imunológico, que tem necrose, mas o do tipo corpo estranho não teria necrose. Você tem macrófagos ativados, que são esses rosinhas. Você tem células gigantes, né? E aí, nesse caso, seriam qual seria a célula gigante? Células gigantes são essas aqui, porque a qualidade não está muito boa, né? Mas seria qual célula gigante? Do tipo Langerhans, né? Porque como esse é um granuloma imunológico, a célula gigante é do tipo Langerhans. Você vai ter células gigantes e você vai ter ali célula epitelioide, vai ter monócito, linfócito, tudo isso. Tem alguém com o microfone ligado? Cássia, desliga teu microfone aí, amiga. É tu, Cássia. Foi, valeu. E aqui eu já falei para vocês, né, a diferença dos granulomas. Eu acredito que ela goste muito disso, então também botem ali uma estrelinha. Imunológico tem resposta imunicelular. A célula gigante é do tipo Langerhans. Tem necrose central, enquanto a do tipo corpo estranho, ela vai... E aí, que exemplos, por exemplo, de granuloma imunológico? Ele falou ali da leishmaniose, da tuberculose, da sífilis, sempre que tiver um agente etiológico ali, né? E o granuloma tipo corpo estranho vai ocorrer quando tiver um corpo estranho, um fio de sutura, um silicone. E aqui você não vai ter uma resposta imunicelular. A célula gigante vai ser célula gigante do tipo corpo estranho. E você não vai ter necrose central. Eu botaria uma estrelinha aqui, essa diferença desses dois tipos de granuloma, acho bem, bem, bem importante. Aqui só está falando, tipo, a tuberculose, que é um granuloma... A necrose central é caseosa, não sei se isso foi falado para vocês. Na esquistossomose também tem um granuloma, né? E aí na esquistossomose seria qual? Imunológico, né? E aqui tem um resuminho que ela mesmo deu da inflamação crônica. Então, aqui, ó, a inflamação crônica é uma resposta prolongada do hospedeiro. Então, a primeira característica é que ela é prolongada. Então, ela dura meses, anos. É causada por micro-organismos que resistem à eliminação, às respostas imunológicas contra antígenos próprios e ambientais e algumas substâncias tóxicas. É a base de muitas doenças clinicamente importantes. Então, por que acontece a inflamação crônica? Você tentou eliminar aquele agente, não conseguiu, e agora você vai criar um granuloma para isolar esse agente. Ou no caso, por exemplo, da sílica, você não teve nem a inflamação aguda primeiro, ela já é crônica. E aí você já cria ali aquele granuloma. Aí, no caso da sílica, é um granuloma imunológico. Sílica é uma substância, aquela substância que algumas pessoas trabalham, que tem doença pulmonar por conta dela, porque fica respirando. Enfim, é uma substância, né? Um pozinho. Não sei se tá certo isso. Então, quando você tem essa da sílica, que é um exemplo de uma inflamação crônica que ela já começa crônica, não foi nem uma aguda que cronificou. Você tem que tipo de granuloma para isolar essa sílica? Do tipo corpo estranho, né? Se fosse uma doença, algum agente infeccioso, seria do tipo imunológico. É caracterizada pela coexistência de inflamação, lesão tecidual, tentativa de reparo através de cicatrização e resposta imunológica. E o infiltrado celular consiste em macrófago, linfócito, plasmócito e outros leucócitos. É mediada por citocinas produzidas por macrófagos e linfócitos. A inflamação granulomatosa consiste em um padrão
para inflamação crônica induzido pela atividade de células T e macrófagos. Mecanismo de reparo, vocês acham que isso não está incluído em inflamação crônica, né? Ou vocês acham que está? É que eu não sei se, tipo, se ele incluiu o mecanismo de reparo. Acho que não, né? Acho que é outra aula. Inflamação crônica seria isso aqui e mecanismo de reparo seria outro, né? O que vocês acham? Vocês querem dar uma olhada em mecanismo de reparo? Querem ficar com a inflamação crônica? Tá tranquila a inflamação crônica para vocês? Na listinha que ele passou, ele colocou reparo e cicatrização. Ah, então vamos para reparo e cicatrização. Que eu tô lendo aqui. Tá ok, inflamação crônica. Então, o que eu acho importante de inflamação crônica? Saber conceituar, saber que nem toda inflamação crônica vem ali da inflamação aguda, né? Ela pode já... Isso aqui, eu acho a cara deles perguntar, que é o que influencia... Por que uma inflamação ela evolui para cronicidade, né? Então, você tem fatores associados ao agente e fatores associados ao paciente. Aqui tem alguns exemplos de crônica, de inflamações crônicas que são crônicas desde o início, né? Não foram uma aguda que cronificaram. Isso aqui, caraca, mega importante. Inflamação aguda é exudativa, enquanto a crônica ela é proliferativa. E prolifera o quê? Células do próprio tecido, monócitos, linfócitos, fibroblastos, endotélio, tudo isso. E, obviamente, saber que é uma inflamação crônica granulomatosa. Você vai criar ali um granuloma, porque você não conseguiu eliminar aquele agente, e aí você vai isolar ele. E aí você tem o granuloma. E aí lembra, se tem célula epitelioide, é porque tem granuloma. As células epitelioides são esses macrófagos diferenciados, né? E as células gigantes, que também participam desse granuloma, você tem duas. Você tem a célula gigante do tipo corpo estranho, você vai ter ali núcleos espalhados no citoplasma, e ela vai estar no granuloma, tipo corpo estranho. E as células gigantes do tipo Langerhans, que o núcleo vai estar na periferia, que elas vão estar no granuloma do tipo imunológico. Aqui tem a organização do granuloma, como eu já falei. A necrose vai ter no tipo imunológico. Aí você vai ter células gigantes, células epitelioides, macrófagos, linfócitos. Tudo isso faz parte do granuloma. Esse aqui eu já falei 1 milhão de vezes, né? A diferença do granuloma imunológico do tipo corpo estranho. Mega importante também. E eu acho que é basicamente isso de importante aqui para a inflamação aguda, a inflamação crônica. E aí, vamos para mecanismo de reparo, acho que para encerrar. Deixa eu ver. Para encerrar, vamos para mecanismo de reparo. Deixa eu só responder aqui, que eu não estava respondendo meu namorado, que está de plantão. Ele acha que eu estou sumida. Então, mecanismos de reparo. Então, é principalmente característica ali de uma resposta crônica, né? Por quê? Porque a resposta crônica você teve mais tempo, mais destruição e mais proliferação. Então, uma característica ali da inflamação crônica é que após ela você tende a ter ali um mecanismo de reparo, né? E o que é reparo? É a substituição do tecido necrótico por um tecido vivo, através de uma proliferação celular. Então, aqui você tem substituição do tecido necrótico por tecido vivo, como? Por proliferação celular.
quando você restabelece a morfologia e a função daquele tecido, isso significa que você teve a proliferação de células do tecido original. E a gente vai chamar isso de regeneração. Então, quando você prolifera células do tecido original, a gente vai chamar de regeneração. E nela você ainda tem a mesma morfologia e a mesma função. Agora, quando você tem uma proliferação celular com a perda da morfologia e com a perda da função, você está proliferando células, você não está proliferando as células do tecido original. E a gente vai chamar isso de cicatrização. É só pensar numa cicatriz mesmo. Imagina, você se machucou. Você se machucou. E aí, passou um tempo, não parece nem que você se machucou. Você fica ali normal. Isso foi uma regeneração. Tipo, sei lá, você machucou aqui o seu dedo. Eu, por exemplo, semana passada eu cortei meu dedo com uma faca. Não parava de sair sangue. No momento agora ainda está em processo, né? Eu não sei se está regenerando ou cicatrizando. Mas digamos que depois de um tempo nem parece que teve nada, não tem nada. Teve uma regeneração, ou seja, células do próprio tecido se proliferaram. E aí voltou normalmente a morfologia e a função desse tecido. Agora, quando você tem a cicatrização, é quando literalmente você tem uma cicatriz. Ou seja, as células do tecido original, elas não conseguiram proliferar. E aí você perde a morfologia e a função daquele tecido. Isso a gente chama de cicatrização. Essa parte eu já acho bem importante. Saber diferenciar regeneração de cicatrização. Acho super, mega, hiper importante. Se não for, eu repito, hein, gente? Pelo amor de Deus. E aqui até fala, a regeneração só vai acontecer se houver condições de proliferar o tecido que havia antes. Se não há uma regeneração, vai substituir por um tecido cicatricial, que ele é conjuntivo fibroso, né? Que não é capaz de restabelecer a função daquela região. E a gente vai chamar isso de cicatrização, porque vai perder a morfologia e a função. E aqui fala, na maioria das vezes, há a regeneração e a cicatrização acontecendo junto. Dependendo da intensidade, pode ter só a regeneração, se for fraca, né? Então, assim, muito, muito, muito importante saber isso. Restabelecer a morfologia da função, o que isso significa? Significa que você proliferou células do próprio tecido. A gente chama isso de regeneração. Perdeu a morfologia, perdeu a função, significa que você não proliferou células do próprio tecido. Você tem ali um tecido cicatricial. E aí a gente chama isso de cicatrização. Aí aqui fala de regeneração. A gente tem células que se regeneram, a gente tem células que são capazes de se regenerar, células que já se regeneram normalmente, tem células que são capazes de fazer a regeneração e tem células que não fazem a regeneração. E aí a gente dá nome a essas células. As células lábeis são aquelas que estão sempre se multiplicando, elas sempre se regeneram. Então, elas se regeneram com muita facilidade. Então, se você tiver uma lesão naquele tecido, ela vai se regenerar tranquilamente. E lembrando, qual o conceito de regenerar? É você ter a mesma morfologia e a mesma morfologia e a mesma função, né? E aí o exemplo, células do tecido sanguíneo. Células do tecido sanguíneo estão sempre ali se regenerando mesmo. Então, para elas é tranquilo. Agora, células estáveis ou quiescentes são células que elas não se regeneram normalmente, mas podem se regenerar se for necessário, se tiver estímulo. Então, elas têm a capacidade regenerativa. Elas não estão se regenerando sempre, como, por exemplo, as células de tecido sanguíneo, mas elas têm a capacidade de se regenerar caso tenha um estímulo, caso seja necessário.
que é, por exemplo, os hepatócitos lá do fígado. E tem as células permanentes ou perenes, que são células que são incapazes de se regenerar. Por exemplo, neurônios. Então, tem essa divisão, né? Então, a primeira coisa é entender o que é a regeneração. É quando volta ali a proliferação das células do próprio tecido. Então, você mantém a morfologia e mantém a funcionalidade. E saber que tem células que estão sempre se regenerando, que são as células lábis. Tem células que podem se regenerar, caso seja necessário, as células estáveis. E tem as células permanentes, que elas não se regeneram. Então, por isso que quando você tem a morte ali de um neurônio, não tem volta. E agora falando um pouquinho de cicatrização, que é quando a gente não consegue ter a proliferação ali de células do próprio tecido. Então, você substitui ele por tecido cicatricial, perdendo ali a função e a morfologia. E aí, como que isso funciona? Você não tem a regeneração, você prolifera monócitos, macrófagos, fibroblastos, endotélio, forma novos vasos e forma o tecido de granulação, que vai ser esse tecido ali cicatricial. Então, o tecido de granulação, ele é formado por monófagos, macrófagos, fibroblastos e endotélio. Acho isso importante, assim, né? Entender a composição desse tecido de granulação que vai substituir o tecido normal, né? Que foi lesado. Aqui tá como se forma a cicatriz, né? Então, os fibroblastos, eles vão produzir a matriz extracelular, vai proliferar ali macrófagos e monócitos, e vai diminuir a concentração de vasos sanguíneos, que eles vão ser substituídos ali por tecido conjuntivo. E aqui, o que caiu para mim? Vou tentar lembrar exatamente como é que foi a questão, mas foi de cicatrização de primeira e segunda intenção. Vamos primeiro entender. A cicatrização, agora a gente já entendeu que a cicatrização você não tem a morfologia e não tem a função preservada. Por quê? Porque você não prolifera o tecido original. E aí você vai substituir esse tecido original por esse tecido de granulação que eu falei para vocês. Que ele é composto ali por monócitos macrófagos, fibroblasto, endotélio, tudo isso vai formar o tecido de granulação. E aí, você tem a cicatriz por primeira intenção, que pode ser chamada também de união primária, que é quando os bordos já estão justapostos, já estão próximos. E tem a cicatrização por segunda intenção, ou união secundária. Aqui, os bordos estão afastados. Então, você tem muito tecido para ser substituído. Você tem mais inflamação, você tem mais granulação, tem mais estímulo inflamatório, vai demorar mais tempo. É como se... Tem imagem? Só tem imagem da segunda, né? Mas a primeira intenção, essas bordinhas aqui estariam mais próximas. Então, é muito mais tranquilo você botar ali um tecido de cicatrização entre elas. Quando a gente fala de uma cicatrização por segunda intenção, aí eu lembro que falava que era um caso de uma pessoa que tinha que... Por que ela tinha que fazer a sutura? Falava que era uma cicatriz de segunda intenção e o porquê que ela tinha que fazer sutura. Alguma coisa assim. E aí você tinha que falar essas características, né, da cicatrização por segunda intenção. Falar que ela exige mais tempo de reparo, que você tem mais inflamação, que você tem mais quantidade de tecido de granulação. Por quê? Porque os bordos estão afastados. Presença de contração da cicatriz. Essas características também botem uma estrelinha. É bem importante. Então, cicatriz por primeira intenção, os bordos ali estão próximos, bem tranquilo. Por segunda intenção, os bordos estão mais afastados. Então, você acaba tendo essas características. Demora mais tempo para reparar, tem maior intensidade de inflamação, você precisa de mais tecido ali cicatricial para fazer a cicatriz. E você tem ali a contração da cicatriz. Isso aqui, quais fatores dificultam o reparo? São literalmente os mesmos fatores ali que
que levam a... Não precisa nem gravar 2 vezes, porque são os mesmos fatores que levam à cronicidade. Então, você tem associado ao agente e associado ao paciente, que eu acho bem importante gravar. Acho que foi, inclusive, isso que perguntou. O que dificultava o reparo? Acho que não foi nem crônica. Aí eu acho que perguntou relacionado ao agente. Perguntou 3 relacionados. Era A e B. A primeira perguntava por que a segunda intenção tinha que fazer sutura, alguma coisa assim. Aí porque tem mais tempo de reparo, porque a inflamação é maior, porque tem mais quantidade de tecido de granulação. E a B perguntava quais fatores que dificultam o reparo associados ao agente. Aí tinha que falar, acho que 3. E efeitos deletérios ali do reparo, né? Acho que o principal é a queloide, que é quando o fibroblasto ele produz ali muito colágeno e aí gera essa queloide, que é o excesso de colágeno, né? Pode ser também ulcerações, excesso de granulação, mas acho que a queloide é a mais conhecida. E é isso. Muita coisa, né? Falei demais. Mas tentei focar, assim, nos pontos mais importantes. Assim, o que eu realmente fui atrás de muita gente que fez a P3 de PSD1, gente, eu fui atrás de muita gente. Gente que eu nem falo, eu fui perguntar. E assim, a pessoa não soube me explicar exatamente o que caiu. Ela falou que caiu as fases da cicatrização. Então, seria essa parte aqui, provavelmente, né? Tipo, como forma a cicatrização. Falou que caiu HIV, sífilis e leishmania. Assim, a informação meio dada, né? Mas eu tenho provas da ADP. Eu não sei se ajudaria, mas eu tenho provas da ADP. Se alguém tiver interesse, me fala que eu mando no privado. Mas não fui eu que mandei, gente, que a prova é a foto da prova mesmo. Mas talvez possa ajudar vocês, né? Pelo menos a praticar, né? Para essa prova. E é isso. Alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Ju, tu vai dar outra aula quando? Cara, eu tô por conta de vocês. Quando vocês quiserem, a gente faz micro e parasito, né? A gente pode fazer micro e parasito. Pode ser amanhã, pode ser amanhã. Hoje é quarta? Pode ser amanhã, pode ser na sexta. Eu tô por vocês. Aí essa tem como fazer junto, né? Que são menores. Patologia que fica muito grande. Aí, se todo mundo puder, pode ser amanhã. Se vocês puderem amanhã no mesmo horário, por mim tá tranquilo. Aí vocês confirmem lá no grupo pra mim. E é isso. E, gente, qualquer dúvida, podem me mandar mensagem, é sério. Eu tô muito tranquila, assim, graças a Deus. Eu tô indo só para as